Olá, quarto ano, boa tarde, que bom, né? Mais uma quarta-feira nós estamos juntinhos aqui, não é isso? Vocês acabaram de fazer o simulado de português e de matemática. Espero que estejam gostando, que tenham gostado, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar o que? História. Então, somos transporte na história do Brasil. Então, todos na página 27, vamos acompanhar uma breve explicação, certo? Então, no Brasil, nós sabíamos que existiam diversos tipos de transporte. Os mais comuns são os transportes terrestres, certo? Que circulam onde? Em rodovias, como os carros, caminhões, os ônibus. Então, esses meios de transporte, eles só começaram a aparecer pouco mais de 100 anos. Então, como as pessoas se locomoviam? Quando essas opções ainda não existiam. Então, quando o território atualmente conhecido como Brasil era habitado apenas pelos povos indígenas, já existiam meios de transporte, que eram o quê? As canoas, certo? Que são barcos feitos de troncos de árvores. Até hoje são usados pelos indígenas e por não indígenas, tá certo? Para atravessar os rios. E é possível navegar em pé ou ajoelhado nas canoas com a ajuda de um remo, mas para isso é preciso o quê? Equilíbrio, certo? Então, os meios de transporte terrestre, quando os portugueses chegaram ao território no Brasil, na atualidade em 1500, o que foi observado? Eles trouxeram alguns meios de transportes, certo? Usados na Europa. As carroças, os carros de boi, certo? Por exemplo, se tornaram os principais meios de transporte terrestre no território. Então, nas vilas que foram surgindo, esses meios de transporte eram empregados para transportar o quê? Carne, couro, cana-de-açúcar, entre outros produtos, tá certo? Então, aqui na página 29, vamos falar um pouquinho sobre os bandeirantes. Há mais ou menos 400 anos, o interior do território brasileiro ainda é desconhecido pelos portugueses. Então, a maioria dos cidadãos das cidades que existiam na época, elas foram o quê? Próxima às regiões litorâneas, elas foram surgindo, próximas às regiões litorâneas. Então, com o objetivo de quê? De desbravar novos locais, por expedicionários. E o que são expedicionários? São pessoas que participam de uma expedição. Então, eles saem de um local para outro para explorar, para conhecer aquele local, certo? Então, aqui foram surgindo o quê? Eles foram para lá com as bandeiras e as entradas, certo? Então, durante as viagens, ali eles exploravam o quê? Lugares, e eles exploravam em grupos, certo? Buscando o quê? Metais, pedras preciosas, indígenas para serem escravizados e escravizados fugitivos. Então, por onde eles passavam, eles abriam caminho e aumentavam ainda mais as trilhas feitas pelos indígenas. Então, por isso que era conhecido como bandeiras e entradas. Por isso aí, porque eles saíam abrindo caminho. E trilhas também, certo? Então, dessa forma, além de novas cidades surgia também muitas estradas. Então, na página 28, explorando documentos, o que é que nós temos aí? Leia as imagens. Tenho aí um carro de boi em 1841. Do outro lado, eu tenho uma carroça de capim em 1841 também. Então, os dois no mesmo ano. Logo abaixo, eu vou ter o quê? Trabalhador conduzindo carro de boi, carregado por areia. Que ano foi esse? Em 2017. Logo ao lado, nós temos trabalhador descarregando carroças em área rural. Em que ano foi isso? No ano de 2012. Então, nós temos dois aí, com os anos, no mesmo ano, e dois em anos diferentes. Então, com base na leitura das imagens, responda as questões no caderno. Essas 3 questões foram as que eu vou mandar também no privado. Eu quero que vocês copiem no caderno de quê? De história, tá certo? Então, temos. Quais são os meios de transporte retratado? Temos 2 perguntas em uma só. Quais são os meios de transporte retratados? São da mesma época? Então, aí nós temos que observamos o quê? Que está sendo retratado que tipo de meio de transporte? Carroças de boi.
ou então carros de boi. E as pinturas são no mesmo ano, não, temos duas que são no mesmo ano e as duas de baixo são em anos diferentes. Uma é em 2017 e a outra é em 2012. Aí vocês irão responder. Esses meios de transporte ainda são utilizados na atualidade? Sim, nós utilizamos sim. As pessoas que passam levando material reciclado, muitos, eles vão em carroças de burro. Certo? Há muita gente que é um frete, algo pequeno, que um portão, uma escada que você queira transportar, algumas metralhas para jogar fora, você contrata os carroceiros, não é? E tem o nome frete, e eles levam. Então, na região onde você mora, existe algum desses meios de transporte? Para qual finalidade eles são usados? Bom, eu acabei de explicar aqui, mas temos outras finalidades também, tá certo? Então, aqui no meu bairro onde eu moro, existe sim carroceiros. Uma semana dessa eu precisei transportar um portão. Eu chamei o carroceiro. Ele veio, colocou o portão na carroça junto com o seu cavalo e levou ao local que eu pedi. E daí eles têm uma taxa que ele pede, né? Como é um frete, você paga, porque ali é um meio de trabalho também deles, tá certo? Então, eu quero que vocês respondam essas 3 perguntas, pessoal. Mas no privado, eu também estarei colocando algumas atividades referentes aos meios de transporte aqui no nosso Brasil. Mas hoje nós estamos trabalhando com a questão da carroça de burro, tá certo? Mas antigamente existia o quê? As canoas, que ainda hoje também existe. A gente tá na praia e a gente vê as canoas, certo? Os pescadores utilizando. Então, a nossa aula ficará hoje por aqui, pessoal, de história. Sabendo que eu estou atendendo no privado, dúvidas me procure. Beijo!